Alguma coisa errada aqui. Estão ouvindo tudo? Porque eu não ouço vocês. Aí que tá. Tem alguma coisa errada com o meu microfone aqui. Estou ouvindo sim. Ué? Mas eu não ouço vocês quando vocês falam. Alguém fala de novo para mim aí no microfone. Está ouvindo alguma coisa? Eu vou ter de entrar, vou ter que sair e entrar de novo, porque eu acho que alguma coisa desconfigurou aqui. Espera aí. Tá bom, eu vou sair e entro de novo. Tá? Porque tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, agora deu. Já consegui, espera aí. Olha lá, o meu microfone está no 2. Como vocês estavam me ouvindo? Meu microfone estava no número 2. Bom, agora acho que está ok, né? Agora, alguém fala, por favor, que eu vou ouvir. Eu acho que está ok sim, professor. Agora eu ouvi, tá vendo aí, ó? É porque quando vocês falam lá, eu não ouço aqui, porque o microfone estava no 2. Agora deu, tá certo. Então, olha só, gente, bom dia, né? A gente estava vendo Aristóteles, né? Começando aí a ver a metafísica de Aristóteles. Vimos as críticas de Aristóteles à metafísica de Platão, né? Então, principalmente essa questão. Não existem dois mundos para Aristóteles, existe um mundo. Se nós podemos separar o sensível do inteligível, é porque o inteligível está no próprio sensível e é o pensamento que faz a separação. Tá? Então, nós separamos a ideia da cadeira sensível, nós separamos a ideia homem da pessoa concreta sensível. Não é? Isso significa que nós não precisamos recorrer ao mundo das ideias para explicar este mundo aqui, que é o mundo sensível. Tá? Então, ele rejeita esse dualismo, né, dois mundos, e vai dizer, existe um mundo só. A ideia está na própria coisa e não se separa dela. Somos nós que fazemos a separação pelo pensamento. Tá? Então, Platão, né, quando ele estava tentando resolver os problemas de Heráclito e Parmênides, e agora Aristóteles vai dar uma outra solução para a questão do devir, tá? Então, Platão encontrou a resposta para o fluxo constante, a mudança, né, o devir de Heráclito, fora do mundo sensível, lá no mundo das ideias, e por quê? Porque o mundo sensível é onde se dá a mudança, e lá no mundo das ideias não haveria mudança. Já Aristóteles deseja compreender como o mundo é o que é e por que funciona como funciona, encontrando o seu sentido nele mesmo. Tá? Por isso, no início lá da metafísica, da obra dele, Aristóteles afasta a reminiscência. Lembra o que é reminiscência? Para Platão, a alma conhece tudo. Quando ela ganha um corpo, ela traz consigo, né, tudo. Então, ela conhece a verdade, a justiça. É só uma questão de ser relembrado. Reminiscência é relembrar. A alma já sabe. É só uma questão de relembrá-la, tá? Então, Aristóteles afasta a teoria da reminiscência como causa da busca da verdade, porque Platão assim explicou, né? Por que nós aspiramos à verdade? Porque a alma, né, ela conhece a verdade. Então, nós também, nessa vida terrena, aspiramos à verdade. Né? Aristóteles rejeita essa teoria, trata-se para ele de mostrar que o próprio movimento é racional. Olha só, porque lá em Platão o que muda não é racional, só é racional o que é permanente. Então as ideias, né, são apreendidas pelo pensamento, mas não
o mutável, o devir, que seria irracional, então, tá? Aristóteles mostra que o próprio movimento é racional e pode ser explicado também de modo universal e necessário. E, em segundo lugar, ele mostra que no mundo sensível, o particular, que é aquilo que muda sem cessar, e o universal e necessário, o que permanece sempre idêntico a si mesmo, são entrelaçados. Olha lá, a ideia e a coisa sensível estão entrelaçados, devendo, então, a filosofia demonstrar como esse laço é possível, qual a sua causa e sua significação racional. Tá? Então, contra Platão, Aristóteles afirma que, ainda que existe toda uma região da vida humana... Oi? Alguém ligou o microfone. Tá. Existe toda uma região da vida humana que permanece contingente e particular. A ética, a política, a técnica. Lembra? Ciências do contingente, do que muda. E nem por isso seria sem sentido irracional, ou irracional. Né? Platão quis fazer da ética e da política ciências teoréticas. Se for assim, moral não muda, modelos políticos não mudam. Por quê? Porque as ciências teoréticas se ocupam de objetos que não estão sujeitos ao devir, como vimos na aula passada, né? A ideia do bem e da justiça, Platão dizia, são ideias necessárias e universais. Então, são sempre as mesmas, têm um conteúdo universal e necessário. Nesse sentido, para Platão, a razão deveria comandar o indivíduo. E os que são sábios, aqueles que têm a alma de ouro, deveriam comandar também as cidades. Por isso, a política também seria, em Platão, ciência teorética. Aristóteles discorda. Ética e política são ciências práticas. E práticas têm a ver com praxis. O que é praxis? O que é praxis? Quem já descobriu o sentido de praxis? Não, o que é praxis? A palavra grega, praxis. Prática como ação humana, isso, ação humana. Tá? O que decorre da ação do homem. Isso é praxis. Então, ciências práticas são ciências da ação humana. Né? Então, as ações humanas, mesmo quando feitas por uma vontade racional, permanecem contingentes, isto é, dependem de escolhas e de situações concretas e não há como submetê-las à ideia universal do bem e da justiça. Então, o bem se define pelo conhecimento de ações boas e justas e a justiça se define pelos valores ou regras gerais de conduta. Né? Então, para Aristóteles, olha lá, a forma, tá? Quando você separa ideia e coisa sensível, você está separando forma de matéria. Esses dois conceitos são os que Aristóteles vai usar, forma e matéria. Então, a forma, o eidos, o inteligível, é o que há de universal no indivíduo sensível. E que sua individualidade tem como causa a matéria que singulariza um ser, esta casa, este homem. Mas esse ser é o que ele é esta coisa, e não uma outra coisa, porque a forma determina a identidade de uma coisa, o que ela é em sua essência, e se encontra na própria coisa, devendo, então, o pensamento fazer a separação da forma, que é sempre universal, e a coisa singular, isto é, separar a forma da materialidade da coisa. Tá? Então, olha só, qual a nossa forma? Qual a nossa forma?
Não, mas tá, humano, mas qual a nossa forma? A razão ou a alma? Não é não? Qual a nossa matéria? Diga que vocês são feitos. Alguém é feito de isopor aí, ou de plástico? Qual a nossa matéria? Carne e osso, não é não? Então, olha lá, somos alma, nossa forma. Somos matéria, carne e osso. Essas duas coisas existem separadas? Ou é o pensamento que as separa? Se você disser que existe uma alma separada de corpo, então nós vamos ter que acreditar na alma penada, né? Tem almas andando por aí, ó, sem corpo. Né? Ou seja, vamos cair de novo nas ideias platônicas, né? Vamos cair de novo lá, porque aí existiriam ideias sem materialidade. Platão sustentou que existe, mas Aristóteles está dizendo que não existe. Então, olha lá, só existe matéria com forma e forma com matéria. Alma com corpo, corpo com alma. Ideia com a coisa sensível. Só existem as duas coisas juntas. O que é uma coisa individual para Aristóteles? É a junção de uma forma com uma matéria. Existe só a forma. Para Platão, sim. Para Aristóteles, não. Por quê? Porque a forma está na matéria. E eu não conheço a forma sem matéria. Não é possível para Aristóteles. Por isso só existe um mundo. Professor? Fala. No sentido do Platão, ele acreditava que a alma existia fora do corpo. E por isso ele era defensor do dualismo? Sim, o Platão defende, os gregos acreditam, a alma é eterna. Num determinado momento, ela ganha um corpo, mas ela já existia previamente ao corpo. Por isso, ela, vindo do mundo das ideias, e ela sendo da mesma natureza das ideias, ela conhece a verdade, ela conhece a ideia de justiça. Entende? Então, conhecer em Platão é relembrar, porque a alma já sabe. Só que ela ganhou um corpo, e corpo, para os gregos, ofusca a alma, porque ele não deixa a alma ver com clareza. Então, é o pensamento que consegue visualizar de longe, né? Porque a alma está no corpo. Por isso, eu só vou conhecer a verdade plena e total quando a alma deixar o corpo. Certo? Enquanto ela estiver morando num corpo, o corpo para os gregos até é mal visto, tá? Ele é prisão da alma. A alma poderia voar livremente, né? Mas, olha lá, o corpo é pesado e a prende. Então, a alma não consegue visualizar a verdade plena e total, e nós, neste mundo, só conhecemos a verdade parcial. Parcial. Olha que esse pensamento combina bem com o do cristianismo. Eu falei para vocês que o cristianismo pegou Platão, né, e adaptou. O Nietzsche dizia que o cristianismo era Platão para o povão. Ele dizia por causa disso, né? Porque é claro que o cristianismo só pegou o que concordava. Tem coisa em Platão que não bate com o cristianismo. Então, o cristianismo pegou, assim como depois de Aristóteles, Santo Tomás vai pegar o que combina, o que não contradiz. Por isso ele deixa a filosofia da natureza de Aristóteles de lado, porque contrariava a ideia da criação do mundo. Né? Então, isso aqui é o resultado do encontro da filosofia grega com o cristianismo. Tá? O cristianismo acrescenta ideias, né? E pega aquilo que na filosofia grega serve à demonstração de suas verdades. Obviamente, deixa de lado aquilo que não serve. Tá? Faz um tipo de seleção. Né? Bom,
Para Aristóteles, então, olha só, eu sei o que vocês têm que entender isso aqui. Em nós, em cada coisa, aliás, existe algo de universal. E o que é universal? A ideia, né? O inteligível, ou o que Aristóteles chama de forma. E o que é particular em nós? A matéria. A matéria. Porque com essa fisionomia aqui, ó, só tem eu. Não? Então, a minha matéria está organizada desse modo aqui. Aliás, se você tirar até impressão digital, DNA, você vai dizer que só tem um, cada pessoa tem um, né? Único. Então, aparentemente, à primeira vista, o que nos individualiza é a matéria, porque nossa forma é universal. Mas tem um probleminha lá, porque nós usamos também alma para dizer o que nos individualiza, né? A minha alma é só minha, no caso, só eu. Vamos chegar lá. Vamos só. Aqui você entende que forma é o universal em nós e matéria é o singular. Quem separa a forma da matéria é o pensamento. Então, a ideia da coisa está na própria coisa e não pode ser separada, abstraída dessa coisa pelo pensamento. O pensamento pode conhecer o universal, então, as ideias são universais. Não há uma ideia diferente para cada pessoa. São as mesmas ideias, são universais, então. Necessário, por quê? Se não for necessário, se for contingente, então você não sabe. O que é isso? Eu vou dizer um lápis, o outro vai dizer, não, isso é uma abóbora. Então, olha lá, a essência tem de ser permanente, de tal modo que todo mundo reconheça nesse objeto a mesma ideia. Então, ela tem de ser necessária, idêntica. Isso, embora eu possa pintá-lo de outra cor, ele possa diminuir, possa até apodrecer, ele continua sendo lápis. Sua identidade é de lápis. Que se encontra no próprio sensível e não fora dele ou acima dele. Não existe forma sem matéria, porque se existir, caímos de novo na teoria das ideias de Platão. Ele dizia que existia um mundo só das ideias. Aristóteles está dizendo, não existe. A ideia está na própria coisa e não se separa dela. Somos nós, pelo pensamento, que fazemos a separação. Então, não existe um mundo separado das ideias. Só existe esse mundo aqui em que nós vivemos. E Platão dizia que esse aqui era falso, né? Porque aqui é o mundo dos sentidos, então tudo que nós vemos é pura aparência. A realidade seria o mundo das ideias. Daí a necessidade de saber, então, agora para Aristóteles, como o nosso pensamento opera, como nós pensamos, quais os seus princípios, para entender por que o nosso pensamento é capaz de ciência sem abandonar o sensível. Olha aqui, Platão desprezava o sensível, então Platão não fazia ciência do sensível. Aristóteles, que é ligado à biologia, o pai dele era médico, ele vai dizer assim, não, é possível sim uma ciência do sensível, porque senão esse mundo aqui em que nós vivemos não é compreensível. E nós podemos compreendê-lo, então é possível uma ciência do sensível. Tá? Então ele vai... Aristóteles escreve sobre todas as áreas, tá, da filosofia, e o que mais foi bem aceito pelo cristianismo de Aristóteles é a lógica, a metafísica e a ética. A lógica, ela se ocupa dessa tarefa, das operações e das formas do pensamento, das normas e regras que ele segue ao pensar, independentemente do conteúdo pensado, tá? Bom, a metafísica aristotélica. A metafísica, como vocês viram naquela classificação das ciências que eu coloquei aqui quarta-feira, né? Seria a última e a mais alta das ciências. Nela se encontram as ideias e os conceitos mais gerais, de que dependem todas as outras ciências. Psicologia, direito, qualquer coisa depende da metafísica,
porque você vai pensar, organizar essa ciência segundo as leis da lógica. Né? O princípio da identidade vale na psicologia do mesmo jeito. Se você entrar em contradição, não é porque eu sou da filosofia que eu vou dizer que está errado, o psicólogo também vai dizer que está errado, porque ele usa a mesma lógica, não é? Não é possível usar outra. Tá? Então, Aristóteles entende conhecimento como capacidade de discriminar, de diferenciar, de distinguir e de reunir. Então, a visão intelectual, a teoria, continua sendo a forma mais alta do conhecimento. Agora, como é possível a metafísica? Né? Como é possível a metafísica? Bom, filosofia, desde o início, acredita possuir a totalidade do saber, sem ser a posse de uma ciência de cada objeto determinado. É a ciência mais elevada, porque não se subordina a nenhuma outra, mas todas se subordinam a ela. Não recebe leis de nenhuma outra, mas dá leis a todas as outras. Não obedece a nenhuma outra, mas é obedecida por todas. Então, a metafísica é a mãe de todas as ciências. Ela é desinteressada. O que significa desinteressada? Porque ela não tem um fim prático. Qual é a pergunta da metafísica? O que é o ser? É a pergunta mais geral de todas, mais universal. O que é o ser? Não é? Então, ela é desinteressada porque ela não tem outro fim senão a si mesma, ou o saber enquanto saber. Ela é uma atitude de conhecimento, mas também um saber que se dirige ao conhecimento das causas e dos princípios de todas as ciências e de todas as coisas. Em que condições ela é possível? Então, ela é a ciência do ser enquanto ser. Se alguém te perguntar, o que estuda metafísica? O ser enquanto ser. Mas o ser de quê? O ser enquanto ser. Porque se você disser que é o ser dos animais, aí tem a zoologia. Se você disser que é o ser das plantas, aí tem a botânica. Não é não? Se você disser que é o homem enquanto ser de cultura, tem a antropologia. O homem enquanto membro da sociedade, aí tem a sociologia. O ser enquanto ser, sem nenhuma determinação. Por quê? Olha lá, o ser não é um gênero. Enquanto geral, né, ele não é um gênero. E por isso a filosofia não se confunde com as demais ciências particulares. Se toda ciência tem como ponto de partida a definição de um gênero, não foi o que Aristóteles disse? Para definir, eu tenho de dizer qual é o gênero disso e qual é a espécie. Então, se toda ciência tem como ponto de partida a definição de um gênero, e se o ser, enquanto ser, não é um gênero, e por isso não é objeto de ciência, a metafísica, então, se ela não tem nenhum objeto específico, não seria ciência, né, à primeira vista. Aristóteles, então, vai distinguir duas maneiras de conhecer, já falamos delas aqui, né? Primeiro, a intuição. Espero que vocês tenham entendido o que é a intuição. Aqui já, a apreensão intelectual direta e imediata de uma verdade. Isso é intuição. É quando lá o Platão dizia, quando a inteligência se coloca diante da ideia pura. Isso é intuição. Quando você conhece diretamente um axioma da matemática. A reta é uma sucessão de pontos. Pronto. Esse conhecimento é direto, é intuitivo. Então, Aristóteles distingue a intuição, a apreensão direta, não tem mediação, da dedução. Bom, a dedução é um raciocínio demonstrativo para a prova de uma verdade. As ciências são demonstrativas, elas têm de demonstrar, né? Elas são dedutivas, portanto, pois provam os seus objetos.
mas não demonstram os princípios segundo os quais elas operam, porque estes são indemonstráveis e só podem ser objeto de intuição. O princípio da identidade é intuição. O ser é, o não ser não é. Isso é intuição. Não é? A filosofia primeira, então, que nós chamamos aí de metafísica, tem, então, como objeto justamente estes princípios indemonstráveis que nós conhecemos por intuição. O objeto da metafísica seria, então, demonstrar os princípios segundo os quais o pensamento opera. Em segundo lugar, por meio de refutações, não de demonstrações, tirar as consequências da não aceitação de tais princípios. Ou seja, os absurdos que resultariam da não aceitação, por exemplo, dos princípios da não contradição e da identidade. Se você dissesse, eu não concordo com o princípio de identidade, eu vou rejeitá-lo, qual é a consequência? Qual é a consequência? Se você dispensar o princípio da identidade, o ser é e o não ser não é. Se você rejeita esse princípio ou tentar refutá-lo, você ou as coisas podem ser uma coisa e outra coisa, o contrário delas. Elas podem ser e não ser, ou podem ser e não ser. Então, olha lá, eu não tenho como rejeitar, estão percebendo? Por que é intuição e por que é necessário? Porque sem esse princípio, eu não consigo, eu caio em contradição, eu não consigo pensar. Então, a metafísica me permite conhecer por intuição esses princípios universais e necessários do pensamento. E a metafísica vai trabalhar com isso, então. Como que eu sei que ele é necessário? Porque eu tento refutá-lo, e se eu o refuto, eu caio em contradições. E aí não tem verdade, né? É aquilo, é o mesmo problema lá atrás do Heráclito, não foi? O Heráclito dizia para Parmênides, ele está dizendo que o ser é e o ser não é. Uma coisa é agora uma coisa e depois é outra coisa. Então, aí não é possível. Aí o Parmênides diz, bom, tem o princípio da identidade. O ser é e o não ser não é. Então, a metafísica não é uma ciência demonstrativa. Eu não preciso demonstrar o princípio da identidade. Eu o conheço imediatamente por intuição. Tá? Então, o seu princípio, o ser, as categorias, os princípios do ser não são suscetíveis de demonstração. Eles são intuições racionais. É esse conhecimento intuitivo que dá condições às outras ciências de existirem, como ciências, e permite refutar todo pensamento que não aceitar as intuições racionais como ponto de partida das deduções e demonstrações. Tá? Então, eu vou só colocar uma coisa aqui que eu era para ter colocado na aula passada, a questão do ser, né? Falamos aí princípios do ser, você tem na lógica princípio da identidade, princípio da não contradição, A é A e não pode ser não A, não é? E assim vai, até o princípio do terceiro excluído, que A é X ou Y, você tem duas alternativas, uma é verdadeira, outra é falsa. Esse já foi um pouquinho contrariado aí pela ciência contemporânea, né? E então você tem todos esses princípios sem os quais, o ser, você tem as categorias do ser, tá? Aí seria bom vocês anotar aí. Os modos, categorias são os modos do ser, tá? Ou divisões do ser, condições,
de tudo que pensamos ou dizemos, pois, diz Aristóteles, o ser se diz de muitas maneiras. Então, essas categorias do ser são coisas que servem para designar outras coisas ou os gêneros supremos de predicados de uma coisa ou de um sujeito. São os modos do ser. Quais são elas? Aristóteles fala de 9. Substância ou essência, já vimos aí, né? Toda hora você quer pergunta. O que é isso? Então eu quero saber substância ou essência. Aquilo que não pode faltar numa coisa para que ela seja o que ela é. Exemplo, a minha substância é de ser humano. Então eu possuo a racionalidade como minha característica essencial. Sou animal racional. Então, substância, primeira categoria. Segunda, qualidade, já vimos aqui várias vezes, não é não? A parede é branca. Branco é qualidade. O homem é gordo. Gordo é qualidade, não é ser. Né? Então, qualidade é o segundo modo do ser. Quantidade. Eu tenho 1,70 de altura. Né? Eu peso tantos quilos. Né? Aquilo tem 2 metros de comprimento. Isso é o ser segundo o modo da quantidade. Então, isso foi a terceira. Quarto modo do ser, a relação. Quando você diz isso, é o dobro daquela outra coisa. Ou isso aqui é a metade daquela coisa lá. Isso é o ser segundo o modo da relação. O ser se diz ainda segundo a ação. Quando eu digo a faca corta, o ser se diz segundo a ação que ele pratica. Cortar, empurrar, andar. Né? É o modo do ser que é a ação. Isso foi o quarto, né? O quinto. Sexto, paixão ou sofrer. Também eu digo o ser segundo a ação que ele sofre. Aquilo é cortado. Eu fui ferido. Isso é dizer o ser segundo a ação, segundo a paixão. Ação sofrida. Sétimo, sexto, né? Onde ou lugar. Esse aqui é o mais a gente mais usa, né? Quando você diz assim, eu vi uma coisa ali. Onde? Onde? Né? Depois, quando? Então, onde? Né? Foi em casa, foi na rua, foi lá no parque. Onde? Isso é um modo do ser. Quando? Ontem. Agora há pouco. É o modo do tempo. Quando? Esse nós usamos frequentemente, né? Ter ou posse. Eu descrevo o ser também. Ele tem uma arma. Ele tem algo nas suas mãos. Olha lá. É um modo do ter ou da posse do ser. E, por fim, o jazer ou posição. Eu estou sentado. Você está lá deitado. Né? Então, olha lá, jazer ou posição. São os 9 modos do ser. As chamadas categorias do ser, tá? Então, substância, qualidade, quantidade, relação, ação ou agir, paixão ou sofrer, onde ou lugar, quando ou tempo, ter ou posse, jazer ou posição. Então, nós precisamos desses 9 modos para dizer o ser. Quanto mais você aplicar os modos do ser, mais você especifica de que ser se trata. Não? Porque a metafísica ela não vai ter o ser já especificado segundo todos os modos. Ela vai tratar do ser em geral, que é condição até para o conhecimento. Tá?
Mas pensem aí, lembrem-se de que sem essas 9 categorias, você não consegue pensar nada. Você usa nós usamos essas 9 categorias, esses modos do ser o tempo todo. Tá? Bom, onde eu estava aqui? Tá, esse aqui eu já acabei, né? Então, passando aqui para o próximo. Bom, por isso eu já também falei disso aqui, o aristotelismo cristão, a leitura cristã de Aristóteles, concluiu que, estudando o ser enquanto ser, a metafísica chega ao primeiro ser, aquele que é ontologicamente anterior a todos os outros seres. Então, o divino. Né? Porque é aquela pergunta, nós somos seres contingentes, somos nós ou somos seres necessários? Somos contingentes ou necessários? Contingentes, e mesmo porque não nos vemos a existência, nós recebemos de nossos pais. E eles, os pais deles. E se você for voltando, o pensamento vai buscar um primeiro ser, causa de todos os outros, mas que não pode ter sido causado por nenhum outro, embora ele cause todos os outros. Então chegamos ao ser primeiro, então o divino, o que o cristianismo chama de Deus. Assim, o divino não é um tipo ou gênero de ser, mas é o princípio supremo, a causa primeira da existência dos seres. A metafísica ou filosofia primeira é, portanto, uma ciência, embora seja diferente de todas as outras pela forma de seu conhecimento, que é a intuição, e pelo seu objeto, princípios, causas e o ser tomado em sua universalidade absoluta. Então, a metafísica é ciência porque seus princípios são válidos para todos os conhecimentos e realidades. Em segundo lugar, ela é ciência porque existem gêneros e espécies de realidades ou entidades, cada qual com sua essência e causa, a respeito dos quais dizemos que existem, pois o ser se diz de muitas maneiras. Então, investigando ainda o sentido do ser enquanto ser, Aristóteles aborda o uno, pois todo ente é objeto da palavra ente ser. Todo ente, e cada um dos entes é uma unidade. Se reunirmos todos os sentidos em que o ser é dito e todos os sentidos em que o uno é dito, veremos que, afinal, não se referem a nenhum ente particular, mas dizem aquilo que é universalmente necessário para que cada ente seja. Ser e uno, como significação universal, são o objeto da metafísica, na qual se encontra a razão última da unidade do múltiplo no mundo. E essa unidade do múltiplo, primeira e universal, a unidade das múltiplas maneiras de ser, de dizer o ser, ou dos múltiplos sentidos do ser enquanto ser, é a substância ou essência. A ousia. Ousia em grego é essência, tá? Isso aqui se lê ousia, né? Bom, aí chegamos então ao conceito de substância. Substância, aliás, é a tradução latina, tá? Da ousia em grego. Estamos falando aqui de Aristóteles em latim, na tradução que o Frei do convento lá do Santo Tomás fez para o latim, né? E são duas línguas muito diferentes, né? Então, traduzir é sempre um problema também, né? Porque você acaba mexendo no sentido dos conceitos. Bom, o que é substância aqui? Há ao menos 4
4 sentidos da palavra, do conceito de substância. Primeiro, como nós já vimos aqui, né? Princípio ou arqué, lá nos sentidos pré-socráticos. Qual arqué? A substância, o primeiro elemento. Princípio ontológico, ontologia significa existência, princípio de existência dos outros seres. Princípio lógico, condição para que os outros seres existam, epistemológico também, de todos os seres. Então, substância é isso. Filosofia quer dizer qual é a substância, qual é o princípio primeiro, qual é a arqué. É a substância que faz haver ser, é a condição lógica para que se diga que há seres, é o que permite haver ciência dos seres, epistemológico. Assim, a substância é o princípio ou fundamento da realidade ou do conhecimento. Então, esse é o primeiro sentido de substância. O segundo, também usamos substância no sentido de causa. Causa é aquilo que é responsável pela existência de alguma coisa. E Aristóteles trabalha com 4 causas. Causa forma, isso aqui vocês têm que saber, hein? Guardem isso aqui, porque depois lá na ética nós vamos precisar disso aqui, e as pessoas já não se lembram mais, né? Parece até que já esqueceram, ou que estuda só para a prova. Isso aqui é básico, para você entender qualquer coisa na filosofia depois. Então, vamos lá. Causa formal. Responde pela forma, pela essência de uma coisa. Qual a nossa causa formal? A razão, a racionalidade, a alma. Matéria. Aquilo de que uma coisa é feita. Já falamos aí, nossa matéria, carne e osso. Matéria da mesa, se for de madeira, madeira. Se for de ferro, ferro. Né? Causa eficiente. Quem me deu essa forma? Quem nos deu a forma humana? Quem nos deu a forma humana? Isso, nossos pais. Eles nos deram a forma humana, né? A forma, aliás, está contido lá no sêmen do pai, né? Que depois vai ser gerado no ventre da mãe. Aliás, a mãe é causa material, porque mãe nos dá matéria, né? Carne e osso você recebeu da sua mãe. A forma você recebeu do seu pai, então. E aí, causa eficiente são os dois. Não tem produção independente, né? Então, a causa eficiente seriam os pais. E a causa final? Nós. Então, olha lá. Causa formal, a forma ou essência de uma coisa. Causa material, aquilo de que uma coisa é feita. Causa eficiente, quem deu essa forma à matéria? Quem é responsável pela determinação da matéria por uma essência? Quem deu essa essência à matéria? E, final, a causa que responde por a coisa ser tal como ela é. Que diz o porquê e o para quê de uma coisa. Quando você pergunta o que é uma coisa, você tem que dizer as 4 causas para Aristóteles, além do gênero e da espécie. Tá? As 4 causas você tem de dar. Eu estou pensando lá na estátua do Getúlio Vargas, lá na Praça Brasil, em Volta Redonda. Qual a causa formal dela? Já falei. A estátua do Getúlio Vargas. Então, a causa formal é... Você olha para a estátua e você vê quem? Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas. Então, ela representa o Getúlio Vargas. Ela é o Getúlio Vargas. Causa material. Quem não conhece a estátua, quem não veio ainda à Volta Redonda, ela é de... Mármore? Não. Ela é de ferro, gusa ou bronze, uma das 2 coisas lá. Metal é. Então, a matéria dela seria o ferro ou o bronze.
Causa eficiente. O escultor. O escultor que deu ao bronze a forma do Getúlio. Né? Aí você entende o que é causa eficiente. O bronze está lá, mas eu fiz do bronze uma forma humana que eu reproduzi no bronze, na matéria, a forma do Getúlio. Então, o escultor que é a causa eficiente. Causa final. Foi feito para quê? Não, para quê? Para representar, lembrar Getúlio como fundador de Volta Redonda. Certo? Então, olha lá, em Aristóteles, você precisa dizer as 4 coisas para entender o que uma coisa é. Então, aqui você já tem os conceitos de forma, de matéria, de finalidade e a inscrição de uma forma numa matéria, que são as causas da essência de uma coisa. A substância é, então, causa das coisas ou dos entes nesses 4 sentidos. Então, aqui já temos 2 sentidos da palavra substância, né? Princípio ou arqué e causa de alguma coisa. Tem um terceiro sentido, em que se usa também a palavra substância. Substrato ou suporte de propriedades essenciais, isto é, a substância é sujeito de inerência de predicados, ou das demais categorias, que são suas afecções ou seus acidentes. Por exemplo, se eu sou uma substância, tem vários, então eu sou um suporte de várias qualidades. Tá? Então, olha lá, eu sou gordo, careca, cabelo branco, etc. Então, olha lá, são acidentes que só existem na substância. Então, substância significa também suporte de propriedades, de acidentes, ou um sujeito ao qual são inerentes vários predicados, né? Ou das demais categorias, que são suas afecções e seus acidentes. Quando eu digo o acidente, é como a qualidade, não existe por si mesmo. É aquilo que existe em outra coisa. Então, a substância é o suporte que recebe os acidentes. É a realidade que falamos lá atrás. Certo? Bom, então, olha lá, a substância não pode ser uma qualidade, porque branco, olha lá, já disse, não existe em si. Existe coisa branca. Nem a quantidade. Eu vi o grande. Não, você viu uma coisa grande. Então, quantidade não é substância. Lugares e tempos. Você percebe as coisas no lugar ou no tempo, ou você percebe o lugar e o tempo em si mesmos? Tempo e lugar, né? Você usa o pensamento, usa para situar as coisas. Eu vi isso ontem em tal lugar. Estou agora aqui na minha casa dando aula, né? Hoje de manhã. Olha lá, nós precisamos desses modos ou dessas categorias do ser. Elas só existem na substância. Não existem sem ela. Então, qualidades ou quantidades só existem em alguma coisa. E esta coisa, então, em que elas existem é a substância. Por isso, substância é suporte, sujeito de qualidades, de quantidades, etc. Assim também as categorias, todas elas do ser lá, onde, quando, agente, as 9 que eu dei para você aí, são propriedades que só existem num suporte ou num sujeito. Então, tenho de ter uma substância. A filosofia não é isso? Conhecer não é isso?
separar a substância dos acidentes, a essência dos acidentes, não é não? Os modos do ser. Isso é conhecer. Não é? E, por fim, substância significa também aquilo que nós já vimos aqui desde o início, essência. Aquilo que uma coisa é, a individualidade ou a unidade numérica de uma coisa, naquilo que ela é em si e por si mesma. Aquilo pelo qual a coisa é, o que é ou aquilo sem o qual a coisa deixa de ser o que ela é ou deixa de ser. É, em sentido absoluto, uma substância é essência individual ou uma realidade individual. Por isso, eu conheço. Bom, o que é uma coisa individual é sempre a união de uma matéria com uma forma. Tá? Então, aí vem, qual é o objeto da metafísica? É justamente esse, o conhecimento da substância como princípio, arqué, como causa de tudo que existe, como substrato ou sujeito ao qual são inerentes predicados e como essência. É isso que a metafísica estuda. Não é? E eu preciso disso para conhecer as coisas. Então, a metafísica é mais do que necessária. Na obra, as categorias, Aristóteles tem um cuidado de distinguir substância primeira, substância segunda. Isto é, o sujeito singular, Sócrates, aquela flor lá que eu estou pensando ou vendo, aquele cavalo que eu estou vendo, e os gêneros ou espécies, homem, vegetal, animal. Gêneros ou espécies, como substâncias segundas, né, são responsáveis pela inteligibilidade da essência individual ou pela substância primeira tomada como essência, porque somente o gênero e a espécie nos dizem quais são as propriedades absolutamente necessárias que uma coisa individual deve possuir para ser o que ela é, e qual a finalidade ou função que define o seu ser. Então, uma substância individual é a reunião de todas as propriedades necessárias da sua espécie e das propriedades acidentais. Por isso, qual é o que não pode faltar no homem para que ele seja homem? Qual é a sua essência? Alma, razão. Não é? E, então, o gênero, ele é um animal racional. Não é? Da espécie bípede. Bom, tem um homem quadrúpede, então, não é homem, então. Né? Então, olha lá. Quando eu pergunto o que uma coisa é, eu tenho que dizer quais são as suas propriedades necessárias, que são universais, então, todos os membros daquela espécie, daquele gênero de ser, possuem essas propriedades, e as acidentais, mas acidentais podem mudar. Eu sou careca, você é cabeludo. Um é gordo, o outro é magro, um é grande, o outro é pequeno, uma é loura, a outra tem cabelos pretos, e outra morena. Então, olha lá, isso são propriedades acidentais, não essenciais. Certo? Pode-se, então, dizer que a realidade pertence à substância primeira, mas que sua inteligibilidade lhe é dada pela substância segunda, pois a definição de uma coisa se faz por sua inclusão em um gênero e numa espécie dos quais se pode fazer ciência. Não é assim? Quando Aristóteles é o pai da ciência, como eu falei para vocês, porque esse modo de dividir tudo é dele. Reino animal, vegetal, mineral, isso é Aristóteles, o primeiro a fazer. Tá? Porque, olha lá, ele começa a dividir qual é o gênero, qual a espécie, né? Os acidentes, as semelhanças, o que são répteis, o que são animais répteis ou aves, todos têm uma característica em comum.
Então, eu posso definir todos esses animais como aves, aqueles outros como répteis, aqueles outros como mamíferos. Ciência depende disso. Sem isso, você não faz ciência, não é não? E sobre matéria e forma, existem 3 tipos de substâncias. Aquela totalmente desprovida de propriedades ou atributos, totalmente indeterminada, e da qual nada podemos dizer que é a matéria pura. Né? Podemos conhecer a matéria pura das coisas? Se você diz madeira, não, olha lá. Se você diz que sim, vamos cair lá de novo na teoria das ideias de Platão. Tá? A matéria pura, eu não posso conhecer, porque você vai perguntar, mas determine essa matéria. Madeira. A madeira da mesa, a madeira do pedaço de madeira, a madeira do galho da árvore. Se eu disser só madeira, você vai dizer, bom, tá indeterminado demais, não é não? Então, a matéria pura eu não conheço, posso pensá-la, mas ela não é conhecível, cognoscível. Ela é a substância como suporte, substrato ou sujeito capaz de receber determinações ou propriedade justamente porque em si mesma ou por si mesma não possui nenhuma. Aquela que é totalmente determinada, que possui as mesmas propriedades imutáveis, é a forma pura. Então, a forma é a substância como essência. E é ela que determina a matéria, dando-lhe propriedades ou atributos. Então, olha lá, e aquela que é um composto, que ele chama de sinolon, de matéria e forma, é a substância primeira ou os indivíduos da natureza. Tudo que existe para Aristóteles é sinolon. O que é sinolon? É a junção de uma forma com uma matéria. Não existe nem matéria pura, eu não saberia dizer o que ela é, e não existe forma pura, porque aí eu vou cair de novo na teoria das ideias do Platão. E Aristóteles falou que não tem o mundo separado das ideias. Sim, matéria e forma é uma coisa individual. Se você perguntar o que é uma coisa individual, é a junção de uma matéria com uma forma. O que é o ser humano? É a alma num corpo, carne e osso. Mas a alma pura, sem corpo? Bom, então vamos cair numa penada aí, né? Não tem alma sem corpo. Aí um corpo sem alma, mula sem cabeça, então? Né? Não dá. Então, só existe corpo com matéria, matéria com corpo. Certo? Não existe só matéria. Podemos até pensar, mas ela não saberia dizer o que ela é. E não existe só forma, porque aí sim eu vou cair de novo na teoria do Platão, porque ele falou que existia só forma pura. Assim, a matéria é a causa material dos seres naturais e a forma é a causa formal desses seres. A forma individualiza a matéria ao dar-lhe propriedades e atributos, conferindo-lhes uma essência determinada. Então, por exemplo, lá, minha forma é a racionalidade, né? Mas eu existo num corpo com características que me individualizam. Né? Então, olha lá, a forma humana exige que carne e osso tenha essa forma aí. Eu tenho que ter pescoço, cabeça, 2 braços, 2 pernas, bípede, etc. A carne e osso em mim tem de ter essa forma. Ah, mas no cachorro ela tem outra forma. Tem lá cabeça, 4 patas, rabo. Não é não? Então, olha só. A forma individualiza a matéria ao dar-lhe propriedades ou atributos, conferindo-lhes, então, uma essência determinada.
A causa formal é, então, o princípio de produção dos seres, isto é, da essência deles. Mas aí lembra que tem uma diferença aqui. Em outros textos, porém, parece que Aristóteles considera a matéria como princípio de individuação dos seres. Não está errado, porque quando você olha, o que nos individualiza? Como eu sei que você é você? É pela forma ou pela matéria? É pela matéria, né? Porque eu olhei, não, com essa aparência física aí, só tem você, né? Agora, ele estava dizendo que também a forma me individualiza, porque com essa individualidade também só tem eu. Então, eu posso dizer nos dois sentidos. Aqui não há aí nenhuma contradição, pois a matéria pura na natureza sem nenhuma forma não existe. E nem a forma pura sem nenhuma matéria pode existir como tal. Se a matéria pura sem forma existisse, ou se a forma pura sem matéria existisse, cairíamos de novo na teoria platônica das ideias. Para Aristóteles, só existe na natureza matéria com forma e forma com matéria, já que só existem realmente as substâncias individuais. E o que é uma substância individual? É uma junção, é um composto, é um sinolon de matéria e forma. Se a substância é o que existe em si e por si mesmo, nem a matéria pura, nem a forma pura podem ser substância. Por isso, esses dois princípios tomados isoladamente não podem ser a causa da individuação dos seres, forma pura ou matéria pura, isto é, das substâncias individuais concretas. Como Aristóteles soluciona, então, o problema? A matéria pura, indeterminada, recebe uma forma. Está lá, carne e osso. Receber a forma humana. Então, ao receber a forma, organiza-se nos 4 elementos do sensível. Quais são os 4 elementos do sensível? O quente, o frio, o seco e o úmido. Que se determinam sob o aspecto, aí vem os modos do ser, os 9. Qualidade, quantidade, lugar, tempo, relação, posição, ação, paixão. Isto é, recebem como propriedade todas essas categorias. Essa matéria, então, é informada, isto é, qualificada, quantificada, localizada e temporalizada. E isso é que ele denomina, então, matéria segunda. E é ela que Aristóteles considera um princípio de individuação dos seres, juntamente com a forma, isto é, um indivíduo surge quando formas cada vez mais determinadas se inscrevem na matéria segunda. Então, quanto mais eu determinar, né, a matéria e as formas também escritas na matéria, mais eu conheço o indivíduo, um indivíduo. Né? Embora a forma seja, então, inicialmente o princípio de individuação da matéria, a matéria já lá informada nos 4 elementos, quente, seco, frio e úmido, e nas 9 categorias do ser, a individuação dos seres naturais depende do concurso simultâneo da forma e da matéria segunda. Por exemplo, para que o indivíduo Sócrates exista, que forma a matéria segunda precisa receber? A forma do homem, né? Carne e osso tem de receber a forma humana, para que exista um ser humano, por exemplo, Sócrates. Para que uma matéria segunda receba a forma do homem, que outra forma ela precisa receber? A forma do animal. Nós somos animais também, embora um tipo específico. Isso significa que a forma contribui, então, como um aspecto universal de uma substância, a essência, definida em gênero e espécie, isto é, animal, mineral, vegetal. Enquanto a matéria segunda conclui com os aspectos particulares de uma substância, predicados categoriais ou acidentais.
Tá? Então, por outro lado, entendida como essência de um indivíduo, aí que vem, mas também falamos que a forma individual é individual. Quando eu falo do Sócrates e eu pergunto qual a forma do Sócrates, se você me disser que é a racionalidade, eu falei assim, mas isso não individualiza Sócrates? Eu também tenho, você tem? Então, usamos também a forma para dizer a individualidade de alguém. A forma de Sócrates é individual, não é a animalidade, a humanidade, a racionalidade. Portanto, dependendo da perspectiva em que se olha, diremos que a matéria é individual determinado pela universalidade formal do gênero e da espécie, dos 4 elementos do sensível e dos predicados categoriais, que são os 9 modos do ser. Mas, sob outra perspectiva, diremos que a matéria é o geral e que o individual é a forma desta coisa ou deste ser determinado, ou seja, sua essência propriamente dita. Então, uma substância individual é, portanto, a matéria segunda e informada. A forma diferencia ou distingue os seres segundo a espécie e o gênero, enquanto a matéria segunda fornece as condições para a sua individualidade. Mas, ao mesmo tempo, a matéria segunda é uma generalidade que se individualiza quando recebe uma forma cada vez mais determinada, que vai da universalidade do gênero e da espécie à determinação da essência plenamente individual, que ele denomina isto ou esta coisa. Estão percebendo ali como ele trabalha com as duas dimensões, matéria e forma. A forma, inicialmente, é o universal, e matéria é o particular, mas eu posso também tomar a minha forma, pois só existe um. Não existe o outro igual a mim e nem vai existir. Essa é a minha individualidade. Falamos da alma também como nossa individualidade. Por isso falamos da imortalidade da alma, né? Porque não vai ter outro igual a mim. Ninguém vai ocupar minha alma. Né? Então significa que eu sou único. Tá? Assim, as formas não existem no mundo separado das ideias, mas estão inscritas na matéria. Mas isso não é a existência de uma forma pura, distinta, separada da materialidade divina. Só existe um ser sem a matéria. Deus, o divino. Porque ele não é matéria. Não é o único caso que Aristóteles admite. Todos os seres outros conceitos aí da metafísica, para você entender a matéria e forma. Agora, também estou faltando a questão, aliás, já são 8h40, eu vou ter que parar aqui, tem outra aula 9 horas. Ele vai conceituando e vai tornando possível até nosso pensamento. Como que nós juntamos essas coisas todas. Forma, tá? Eu vou pegar isso na quarta-feira que vem. Então, vão lendo esse texto aí, não deixem de ler, tá separando esses conceitos. Vê aí se você entende bem, tá? Esses conceitos aí. E na aula que vem eu pego o devir, a solução que ele dá à questão do devir e depois a questão do sensível. Ele cria uma teoria para explicar o sensível, aquilo que Platão dizia que não era possível.
porque o sensível seria irracional. Ele vai dizer que não, é totalmente racional. Certo? Questões? Nenhuma? Então tá, paramos aqui. Quarta-feira que vem eu retomo a partir da questão do devir. Tá certo? Boa tarde, então, para vocês. Tchau, Tá? professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Obrigada.